Olá amigos, aqui Marco Yanaga, advogado imobiliário na região de Jundiaí. Esse vídeo é para fazer uma breve explicação, o mais resumido possível, em relação às ações judiciais que uma imobiliária costuma utilizar no seu dia a dia, né? As imobiliárias que administram imóveis. Normalmente, as imobiliárias que administram imóveis, elas já incluem aí no serviço prestado a assessoria jurídica do advogado, né? Então, normalmente o locador ele não paga os honorários advocatícios, só paga as custas judiciais, né? Que nós vamos explicar aí um pouquinho, rapidinho, tá? E tem imobiliárias que não prestam esse serviço. Elas fazem um consultivo jurídico, mas se precisar entrar com ação judicial, a imobiliária, o locador, quem paga os honorários advocatícios e as custas judiciais também. Quais são os tipos de ações judiciais normalmente utilizadas? São as ações de despejo, acumulado com cobrança, e a ação de execução. Vamos explicar um pouquinho, rapidinho, sobre a ação de despejo. A ação de despejo, ela pode ser protocolada sempre que houver um atraso no aluguel ou qualquer outro tipo de descumprimento contratual. Então, um exemplo, se o locador, no contrato de locação, está descrito que não é permitido animais de grande porte, pets, e o locatário ele compra um animal desse e coloca na casa, é um descumprimento. Aí o locador ele pode entrar com ação judicial de despejo, tá? E o único meio de tirar um inquilino do imóvel num contrato de locação é despejo. Não existe outro tipo de ação judicial a não ser a ação de despejo, tá? Então isso já é uma dúvida bastante recorrente também. Tem locatário, é ação de despejo. Ah, mas não tem contrato por escrito, também é ação de despejo. Toda alocação, mesmo que não tenha contrato por escrito, existe aí um contrato verbal, né? Então, não é que não tem nenhum contrato, tem, só que não é por escrito, tá? Então, como que a imobiliária faz? Ela pede a documentação para o proprietário, normalmente documentos pessoais, ela faz a planilha, envia a procuração para o locador, ele assina, envia de volta e a imobiliária passa isso para o advogado. O advogado ele gera aí o boleto de custas judiciais que tem que ser pago imediatamente, né? Às vezes o boleto ele está com data posterior, mas tem que ser pago no dia para poder protocolar, de preferência, tá? Então, vou falar rapidinho sobre as custas judiciais. O valor das custas por uma ação de despejo aqui no TJ de São Paulo é de 1,5% do valor da causa. Como que se calcula o valor da causa? Multiplica-se por 12 aluguéis e mais os valores devidos. Vamos dar um exemplo aí, um aluguel de R$ 1.000. R$ 1.000 vezes 12. R$ 12.000 é o valor da causa. Mas vamos supor que o cliente ainda está devendo mais R$ 5.000. Então, 12.000, o valor da causa, mais os 5.000. Então, é R$ 17.000 o valor da causa. Multiplica-se por 1,5%. Aí o valor da causa, as custas judiciais aí ficaram em R$ 255, tá? Para esse exemplo. E mais custas de citação, né? Se for por oficial de justiça, aqui em São Paulo hoje está em R$ 106,08 por pessoa. Se tiver 2 locatários, tem que ser emitido aí 2 citações, tá? Se for por AR é mais barato, se eu não me engano, R$ 35,36. Mas tem situações que é melhor ser por oficial de justiça. Então, o advogado que vai analisar se vai ser por AR, se vai ser por oficial de justiça.
Então, entrando com a ação judicial de despejo, cumulado com cobrança, tem o prazo de citação, aí o juiz tem que despachar, enviar o mandado de citação, esperar o cumprimento, volta para o processo, aí tem o prazo de 15 dias úteis para o locatário responder, né, ou para pagar também. Então, aí segue o curso normal, tá? Às vezes, assim que o locatário recebe a citação em casa, ele abandona ou ele entrega o imóvel, ele vai lá na imobiliária, entrega as chaves. Quando for assim, a imobiliária avisa o advogado, manda esse termo de entrega de chaves para ele e ele vai protocolar no processo avisando que o inquilino já desocupou e normalmente ele pede para continuar o processo. Então pede a extinção em relação ao pedido de despejo, mas pede o prosseguimento em relação à ação de cobrança. Tá certo? Então é isso. Outro ponto importante, a imobiliária quando pega a chave, né, numa situação dessa, é importante fazer a vistoria. Se tiver danos no imóvel, já tem que colocar tudo na planilha, tem que fundamentar essas cobranças, supondo que ficou dano numa porta, vai ter que trocar uma porta, né? Coloca isso na planilha, mas tem que ter o orçamento assinado, tem que ter o recibo do pagamento ou da compra da porta, tem que documentar todos os danos. Pintura, mesma coisa. Tem que ter o orçamento do pintor assinado por ele, tem que ter a documentação comprobatória. Se o locador está comprando algum material, né, para corrigir ali algum dano que ficou, tem que estar bem descrito na vistoria final, comparando com a inicial, e tem que ter a documentação fundamentando certinho os detalhes aí do que foi trocado ou tem que ser trocado, tá? E aí o advogado coloca isso no processo e dá andamento, atualiza o valor da planilha e segue com a ação de cobrança, tá certo? Agora vamos falar sobre a ação de execução. A ação de execução é diferente, muito diferente da ação de cobrança e da ação de despejo acumulado com cobrança, tá? Porque na ação de despejo acumulado com cobrança vai ser discutido, o locatário ele pode falar que não estava correto os valores e pode discutir. Numa ação de execução de título extrajudicial, não tem discussão. E o que é uma ação de execução de título extrajudicial? Supondo que o locatário desocupou o imóvel, ficou devendo aluguéis e o locador ele quer cobrar isso, quer cobrar essa dívida, mas o locatário já saiu do imóvel, então não precisa de despejo. Aí o locador, ele através da imobiliária do advogado, entra com uma ação de execução de título extrajudicial. Porque o contrato de locação é um título extrajudicial. Então ele pode, somente com o contrato de locação, né, fundamentado no contrato, entrar com ação de execução. Só tem uma observação. Para esses casos, se houver danos no imóvel, não dá, geralmente o juiz ele não aceita a ação de execução direto, porque fala que tem valores ali controversos, tá? Então a dica que eu dou é essa: se não tiver danos no imóvel, for somente aluguéis em atraso, condomínio, IPTU, contas objetivas, né? Dá para entrar com a execução direta. E execução direta, o que é? É não discutir se aqueles valores estão corretos ou não. Já estão praticamente já estão corretos, né? O locatário ele não tem muita base para discutir em relação a esses valores, porque já foi ali fundamentado no contrato, nos recibos, né? no carnê do IPTU, nos boletos do condomínio. Então é possível entrar com a execução direto,
tá? A execução direta pula um bom pedaço do processo, tá? Praticamente 50%, então torna o processo mais rápido, tá? O valor da causa num cumprimento numa ação de execução de título extrajudicial, o percentual, o valor da causa é 2%, tá? Então, um exemplo, locatário saiu do imóvel, ficou devendo 5 mil reais, tá? Ação de execução no valor da causa de 5 mil reais. Pega 5 mil reais, multiplica por 2%, vai dar 100 reais. Só que tem um valor mínimo que é de 5 FESPs. O FESP está 35,36 vezes 5, vai dar um valor mínimo de R$ 176,80, tá? Então o valor mínimo para esse tipo de ação vai ter o custo aí de R$ 176,80, mais os custos de citação que eu já expliquei em relação à ação de despejo, que são os mesmos custos, né? Por oficial de justiça ou por carta AR. Então é isso. A explicação que foi feita hoje foi sobre ação de despejo acumulado com cobrança e ação de execução de título. Também pode acontecer de ser feito um acordo extrajudicial, um acordo, né, um termo de acordo. Quando a imobiliária encerra a locação e faz um termo de acordo, esse termo de acordo também é um título extrajudicial. O contrato já é, então o acordo também é, tá? Às vezes não é necessário fazer o termo de acordo, pois no contrato já está claro se o locatário ele está devendo no decorrer da locação, ele está dentro do imóvel ainda, ele quer fazer um acordo com a imobiliária pode fazer um termo de acordo, tá? Mas lembrando que fora o termo de acordo, mesmo que não seja elaborado um termo de acordo, seja feito somente por e-mail, um parcelamento dos aluguéis, mesmo assim, a imobiliária já tem um título executivo que é o próprio contrato de locação. Então, dependendo do caso, não há nem necessidade de fazer esse termo de acordo, né, quando a locação ainda está em andamento e o locatário ainda está no imóvel, tá? Agora, quando o locatário sai, é sempre bom fazer sim um termo de distrato, um termo de acordo. Tem vários nomes aí, tá? Importante estar descrito, né, detalhadamente aí o valor da dívida, o parcelamento, a forma de pagamento, multa, juros, correção, em caso de atraso, e assinado por duas testemunhas também, que esse documento também vai ser um título executivo extrajudicial que a gente pode entrar direto com ação de execução, com ação de execução de título extrajudicial. Tá certo? É isso que nós tínhamos. Existem outras ações, mas normalmente a imobiliária ela inclui somente esses dois tipos de ação. Às vezes o locador ele quer o imóvel de volta, né? Quer pedir o imóvel por conta para uso próprio, para algum parente ou algo parecido, tá? Isso existe essa exceção, né? Mas ela tem que ser fundamentada, tem que ser fundamentada judicialmente, inclusive. Então, normalmente a imobiliária ela não faz esse tipo de ação, né? Que é ação para uso próprio. A imobiliária ela pode fazer ação, entrar com ação também de revisional, dependendo do caso, né? E também renovatória, ação renovatória para renovar. Mas normalmente a imobiliária, como ela está trabalhando para o locador, né, ela presta serviço para o locador, normalmente ela não entra com esses outros tipos de ações, porque esse tipo de ação normalmente quem entra é o locatário. Então é isso, um breve resumo, espero que tenha ajudado aí, e qualquer dúvida podem mandar aí uma mensagem que na medida do possível a gente responde. Obrigado, abraço.